Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Será possível formar os mais pequenos para a publicidade? Como desenvolver o sentido crítico à informação que nos chega? Qual é a responsabilidade dos intervenientes? São perguntas para a tarde de hoje da Sociedade Civil. No Sociedade Civil de hoje analisamos a influência da publicidade no comportamento dos consumidores, sejam eles crianças ou adultos. A Sociedade Ponto Verde deixa o seu depoimento a propósito da boa publicidade ou aquela que tem fins educativos e de sustentabilidade. Mais à frente neste programa ficará ainda a conhecer o psicólogo José Palma Oliveira e a sua perspectiva sobre o modo como a publicidade influencia ou não as crianças e os adolescentes. Vamos então perceber qual é o impacto da publicidade nas nossas vidas, até que ponto é que nos deixamos influenciar por ela e perceber também que mecanismo é este da publicidade, como é que devemos interpretá-lo e lê-lo. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Manuela Botelho, bem-vinda, é a Secretária-Geral da Associação Portuguesa de Anunciantes. Geralmente falamos do impacto da publicidade e da influência que a publicidade tem sobre as pessoas sempre como uma coisa negativa, não é? De quem é que acha que isso acontece? Tendencialmente, tem sido muito comum ouvir que a publicidade é responsável por quase todos os males que vêm ao mundo, mas que é uma coisa que nós tentamos desmontar. A verdade é que a publicidade existe para, com várias funções, dar a conhecer, não é? Dar a conhecer produtos ou serviços, se for publicidade comercial, e mudar comportamentos se for uma publicidade não comercial. Portanto, ela existe para ter impacto, efetivamente, quer seja publicidade de uma empresa comercial, quer seja de uma organização não comercial. E, portanto, ela existe para ter resultados. Se for publicidade comercial para ter resultados para a empresa em termos de vendas, em termos de vendas, serviços, exatamente, etc., não é? Mas, acima de tudo, permite dar a oportunidade aos cidadãos conhecerem as diversas opções que têm disponíveis no mercado, não é? Porque nós, de facto, vivemos hoje imersos em publicidade, não há que esconder, mas também não estou a ver vivermos hoje sem publicidade. As relações das empresas com os cidadãos tornavam-se muito mais opacas, não é? E, portanto, a publicidade tem várias funções. Tem uma função económica. Exatamente, não é? É comunicar e tem uma função económica, não é? De desenvolvimento económico. Tem uma função de fazer o bem na sociedade, porque há publicidade não comercial, não é? Que se não existisse, dificilmente nós hoje conseguíamos saber como evitar a SIDA ou como evitar ou como dar a conhecer os problemas da violência, enfim. E, por outro lado, tem um outro impacto positivo, que é, sem publicidade, dificilmente também existiriam aqueles eventos culturais ou desportivos que existem, porque existe publicidade que sustenta esses programas nos mídia e fora deles. Portanto, a publicidade tem aqui um conjunto de vantagens, traz valor, efetivamente. E tem um que não é de todo desprezível, que é a publicidade que estimula a competitividade. Estimula a competitividade entre as empresas. E se nós nos lembrarmos há 10 anos atrás quanto é que custava um telemóvel, só para dar um exemplo, e quanto é que custa hoje, isso é absolutamente devido à competitividade entre as empresas, que é estimulada pela publicidade. Portanto, também traz um benefício para o cidadão enquanto consumidor. Essa competitividade e também depois o uso massivo por parte dos consumidores, não é? Se os consumidores não aderissem e não quisessem todos os telemóveis, mesmo com essa competitividade, provavelmente os preços não desceriam, não é? Portanto, a procura aqui também tem um fator importante. A acessibilidade, não é? Também não seria justo se os telemóveis não fossem acessíveis a toda a gente.
E, portanto, a publicidade tem também esse benefício de tornar acessíveis a todos um conjunto de produtos e serviços. João Faria Gomes, bem-vindo. É professor da Escola de Gestão do ISCTE, do Instituto Universitário de Lisboa. Que comunicação é esta? Que espécie de comunicação é esta, a publicidade? O que é que a define? Eu diria que é um tipo de comunicação, como estávamos aqui a falar, que tenta passar mensagens. Elas podem ter uma vertente mais comercial ou mais social, se quisermos assim. Mas eu julgo que é justo dizer que a publicidade tem também uma componente de persuasão. Portanto, quem está a fazer publicidade tenta encaminhar num determinado sentido. Agora, quando faz aquela primeira pergunta de que nós associamos muitas coisas más à publicidade, estamos a assumir que esse sentido é negativo. E, na verdade, a publicidade, nós não podemos dizer que, enquanto ferramenta de comunicação, é boa ou má. Aquilo que fazemos com ela é que pode ser bom, neutro ou mau. Porque nós temos imensos exemplos de publicidade que vai num sentido que nós podemos classificar de mau. Nos Estados Unidos tem havido, nos anos mais recentes, inúmeros casos de empresas que eram mestras a fazer publicidade e que estavam a enganar as pessoas. Casos como a Anderson Consulting e Enron e coisas desse género. Mas depois, por outro lado, temos empresas como a Unicef, que também utilizam muito bem a publicidade, como a Red, como o movimento Red, não esta coisa da Vodafone. Enfim, que fazem coisas que estamos todos mais ou menos de acordo que são coisas muito boas para a sociedade. Da mesma forma, campanhas contra a SIDA, campanhas sociais, chegam até nós através da publicidade. Portanto, aquilo que nós fazemos com esta ferramenta é que vai... pode ser bom ou mau. Pode ser ou bom ou seja, mau. na prática, não é a publicidade, é sempre as pessoas que estão por trás dela. E a forma como a usam. Eu julgo que quer dizer assim, agora, como é natural, a maior parte dos agentes que fazem publicidade tem aqui um interesse comercial. Querem Agora, ela vender tem coisas. características próprias. A Sim. publicidade é diferente de uma notícia, é diferente de um livro, o seu ler, portanto, é uma forma de comunicação que tem características próprias, ou não? Sim, tem características próprias, primeiro porque tem meios próprios para ser veiculada. Esses meios conduzem a técnicas específicas para a trabalharmos. Em publicidade, sabemos que temos que simplificar a mensagem num determinado sentido, temos que caminhar para certo tipo de targets. Enfim, portanto, temos aqui algumas condicionantes que fazem com que a ferramenta tenha que ser trabalhada de uma forma específica para ser eficaz. A persuasão é, então, a grande característica, digamos assim, Eu julgo desta que é a forma de comunicação comunicar? aliada à persuasão. Porque, de facto, quem está por trás da publicidade tem um interesse em ir num determinado sentido. Que lá está, pode ser um sentido comercial e, em boa verdade, a maior parte da publicidade que nós vemos tem um sentido comercial, mas depois também pode ter um sentido qualquer de práticas sociais, seja lá do que for. E, portanto, eu julgo que a persuasão é justo dizer que é integrante de toda a publicidade que nós vemos. Agora, aquela questão de dizer se é negativo ou positivo, eu percebo o comentário do negativo. Porque... Sim, o que eu estou a falar é geralmente aquilo que, em termos de senso comum, acontece, não é? Geralmente fala-se sempre da publicidade como sendo uma coisa da qual é preciso pôr um pé à frente e outro atrás e, portanto... Claro, porque todos nós, como seres humanos normais, sentimos que consumimos um bocado a mais daquilo que precisávamos. E se calhar eu digo isto com felicidade, porque a verdade é que consumimos aquilo que podemos consumir, não é? Portanto, mas como existe esta sensação de que temos sempre um bocadinho a mais daquilo que precisamos, é também um escape nosso a dizer a culpa é da publicidade. E eu contra mim falo, olho lá para casa e tenho muitas coisas que não precisava. E, portanto, a culpa é da publicidade. Os nossos pecados, não é? Em termos de consumo, muitas vezes. Um bocadinho isso. Sara Pereira, bem-vinda. É professora associada ao Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, é investigadora também do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. A publicidade evoluiu muito ao longo, por exemplo, deste último século, do início do século XX para este século? Evoluiu bastante e, sobretudo, agora nesta época digital, não é? Tornou-se também mais próxima do cidadão, porque ela aparece em qualquer lugar e mesmo a própria técnica de fazer publicidade também foi evoluindo. Mas não é tão intrusiva, por exemplo, não nos interrompe os programas da televisão para a gente ver publicidade. Mas não, ela não é tão
Não, intrusiva até certo ponto, ou é? Eu acho que no meio digital ela é bastante intrusiva, eu acho que sim, não é? Aliás... Quando a gente quer ler uma notícia e abre um quadrado à nossa frente e a gente tem que andar à procura do... E queremos rapidamente que desapareça e às vezes até é bastante complicado fugir da publicidade, não é? Além de que muitas vezes estamos à procura de um produto qualquer e entretanto entramos noutra página e a publicidade acompanha-nos, não é? Portanto, de um produto que eu vi noutro site e ele aparece-me de repente no outro, porque há aqui estas formas de acompanhar o consumidor e, portanto, eu acho que isso é hoje também aquilo que caracteriza a publicidade e a publicidade está, de facto, em todo lado, não é? A publicidade é desde quando eu entro no autocarro até ao outdoor, portanto, ela está em todo lado. E, portanto, eu acho que ela, em termos da evolução na sociedade, tornou-se mais presente porque também temos hoje mais meios ao nosso dispor. Portanto, já não temos apenas os meios tradicionais e, portanto, ela tornou-se muito mais presente à medida também que a própria sociedade de consumo foi evoluindo e a sociedade se foi tornando mais consumista e mais consumidora de produtos. E, portanto, há aqui uma tendência que acompanha também estas práticas da própria sociedade. Foi só isso que mudou ou houve mais coisas que mudaram neste caminho da publicidade, na sua história? Não, eu penso que a própria técnica, como eu disse há pouco, não é, de construir publicidade também foi mudando e, portanto, já mais ferramentas e mais diversificadas, não é? Mais ferramentas, mais meios, o próprio, dei o exemplo do meio digital da forma como a publicidade nos chega, mas também os próprios meios digitais tornaram possíveis fazer publicidade de outro modo e, portanto, o modo de fazer publicidade, o conhecimento que se adquiriu também sobre a própria publicidade. Mas os consumidores também estão mais expostos a elas, expostos a ela do que ao que estavam, não é? Nós passamos, por exemplo, muito tempo agora na internet e, portanto, também estamos mais expostos. Mais expostos, por aquilo também que referi há pouco, de ela estar em muitos mais locais do que estava antes, não é? Porque onde é que nós Normalmente nós damos mais por ela através da internet do que noutros sítios, mas, por exemplo, nós, mesmo antes deste boom do digital, nós tomávamos um café e tínhamos publicidade na chávena. O pacote de açúcar tinha publicidade. A gente podia não dar era por ela, às vezes até a própria colher tem publicidade, não é? A gente não dava era tanto por ela. Não é? E continua a ter. A questão é que muitas vezes no digital nos atrapalha um pouco a leitura daquilo que nós queremos fazer e, portanto, também estamos mais despertos para a publicidade que nos aparece. A outra quase que se foi tornando parte do nosso cotidiano, não é? E, portanto, há ali formas também de publicidade que nós não queríamos que elas estivessem ali. Portanto, queríamos ler a notícia sem ter à frente uma janela que se abre e que nos aparece a vender um produto ou a informar sobre determinado serviço. Pedro Moreira, bem-vindo. É professor de Ciências da Nutrição da Universidade do Porto. Temos um pouco a ideia de que as crianças são muito expostas à publicidade ou são mais influenciadas pela publicidade até do que os adultos. Não sei se isso será verdade ou não, mas há duas áreas em que a publicidade ataca com força nas crianças. Brinquedos, não é? Estamos a chegar à altura do Natal. Essa é uma das fases fortes da publicidade para as crianças e na alimentação também. Não é? Sobretudo na alimentação. E muitas vezes os profissionais da sua área, não só médicos também, queixam-se de que essa exposição à publicidade em alimentos menos saudáveis contribui de alguma forma para situações de menos saúde nas crianças, nomeadamente a questão da obesidade. Como é que um nutricionista olha para isto? Precisamente como disse, não é? Portanto, é reconhecer que pode ser uma peça do puzzle. E no que tem a ver com a nossa alimentação, às vezes a complicação é que comer, decidir o que se come é uma coisa que depende de tantas variáveis, mas reconhece, ainda que não haja assim uma coisa convincente que relativamente à publicidade é a culpa ou da obesidade infantil ou de escolhermos A ou B, mas reconhece que contribui. E como dizia, especialmente para algumas classes de alimentos em particular. Aliás, em julho passado houve em Viena uma reunião da Organização Mundial de Saúde da parte OMS Europa. Portugal também esteve lá representado, tive a oportunidade de estar lá como observador. Esteve o nosso secretário de Estado da Saúde, teve o diretor do Plano de Alimentação Saudável, estiveram os outros países e, de facto, numa declaração que as pessoas podem ter acesso na internet, que é a Declaração de Viena sobre a Nutrição,
nós conseguimos ver que o marketing é identificado como uma das variáveis possíveis, se for em exagero, eventualmente para alguns tipos de alimentos menos desejáveis, mas o apelo que se faz é para reduzir a pressão, para não ser uma coisa demasiado intensa e, portanto, de alguma maneira, se percebe esta variável como uma variável também importante, especialmente para os que são muito ricos em energia, em gordura, especialmente a gordura saturada, ou alimentos muito açucarados, ou alimentos muito salgados. E de facto, a criança, relativamente ao adulto, pode estar desfavorecida por não perceber, às vezes, ou não conseguir distinguir muito bem aquilo que é publicidade e aquilo que é um facto real. Aliás, há muitas crianças que já têm acesso direto aos alimentos, não é? Mas muitas delas não. Depois depende das opções dos pais, não é? Exatamente. Ainda que a criança seja cada vez mais, na família, um elemento cheio de poder, inclusive para a compra, não é? Aliás, acho que nos lembramos de persuasão. Portanto, a própria criança usa a publicidade junto dos pais. Eventualmente já começa a escolher, não é? Portanto, já é um consumidor capaz de escolher. Aliás, eu lembro-me há uns tempos de ver nos supermercados carrinhos pequeninos, não é? Portanto, ia ao pai com um carrinho grande, não é? Ia ao pequenino com um carrinho pequenino, e o pequenino podia meter coisas no seu carrinho mais pequeno. E, portanto, de alguma maneira é um elemento importante. Que fosse um consumo controlado pelos pais. Exatamente. Agora, nós, por exemplo, por dia tomamos cerca de 200 decisões sobre aquilo que vamos escolher para comer. É muita decisão. Portanto, é aqui um caldo fantástico, não é, para atuar, não é, naquilo que vamos escolher comer. E depois, socialmente, a família também tem mudado muito. Os pais são cada vez mais velhos. Acho que o nosso primeiro filho, se pensarmos na idade dos nossos pais, às vezes é idades posteriores, e muitas vezes, quando temos um filho com mais idade, também temos mais poder de compra. Eventualmente, podemos ser mais complacentes para aquilo que as crianças nos pedem para escolher. Eu diria que seria ao contrário. Pais mais velhos, mais maduros, mais sensatos. E, eventualmente, também pais mais cansados, pais que trabalham muitíssimo, não é? Pais que às vezes já não têm energia para, perante a pressão para escolher A ou B, o pai tem que ter energia para contrariar, para educar, para fazer face àquilo que a criança pede, não é? E, portanto, para tudo isto é preciso energia. E se aliarmos a isto, que também relativamente aos nossos pais, temos famílias em que a segurança já não é a mesma, não é? Nós com 8 anos jogávamos, brincávamos na rua, ou com 10 anos andávamos de autocarro. Se calhar os nossos filhos já não deixamos, e às vezes ter o filho em casa também significa mais televisão, mais internet, mais exposição à publicidade. E, portanto, neste caldo, às vezes, não é fácil Também há gerir. publicidade na rua, não é? E nos autocarros, como dizia a Paula há pouco, também há. A Sara, peço desculpa. Já vamos regressar. Que influência tem a publicidade nas crianças e nos jovens? Que estudos sobre este tema têm sido feitos em Portugal? E de que forma a publicidade tem melhor receptividade nos adultos portugueses? São algumas questões que vamos ver respondidas na próxima peça. São vários os estudos sobre a influência da publicidade no cérebro e no comportamento humano. Um desses estudos foi realizado na Universidade de Coimbra em 2011 e incidia no marketing infantil em Portugal. De acordo com esse estudo, as crianças passam por 4 fases no crescimento enquanto consumidoras. A primeira inicia-se quando a criança é levada às lojas e começa a observar os comportamentos dos pais. A segunda fase começa quando a criança já consegue fazer a ligação entre os produtos vistos na televisão e os que estão nas lojas. Na terceira fase, as crianças já começam a conhecer as marcas e a entender a relação entre a publicidade, o produto e a loja. O último passo para se tornarem consumidores é pagar pelos produtos que lhes satisfazem os desejos. Esse passo final é importante para as crianças porque lhes transmite uma sensação de autonomia e porque se sentem mais adultos. No entanto, uma investigadora da Universidade do Minho que se dedicou ao estudo do marketing e da publicidade direcionada à infância como instrumentos influenciadores do próprio consumo, chegou à conclusão de que as crianças são um público muito seletivo que não se deixa enganar. Mas não só sobre as crianças recaem estes estudos. De acordo com a Associação Portuguesa das Empresas de Publicidade e Comunicação, 69% dos portugueses revelam que são ou já foram influenciados pela publicidade endereçada. Quase 80% dos entrevistados estão interessados
ou muito interessados em receber publicidade interessada e 40% afirma que, mesmo não tendo subscrito previamente, leem a informação que lhes é enviada se o tema lhes interessar. Manuela, as crianças e os jovens são os principais alvos da publicidade? São um alvo muito importante da publicidade, sim. Porque, enfim, são influenciadores também e porque são consumidores. Hoje as crianças e os jovens já têm alguma autonomia financeira. Não é assim dada tanta para comprar tanta pai. coisa, geralmente. Sim, sim, mas... Pelo menos entre as crianças, os jovens, imagino que sim, que já possam ter a sua mesada, fazer uns trabalhos assim por fora que lhes dê algum dinheiro, mas não são assim consumidores com muito poder de compra, ou são? Já são, já têm uma grande capacidade de compra, de poder de compra. Os pais, há muitas crianças que a partir dos 10 anos têm uma semanada, ou têm, ou mais cedo, às vezes, uma semanada ou uma mesada e podem fazer as suas escolhas. E por isso é que, embora, de facto, como há bocadinho dizia, é um bocadinho impensável pensarmos num mundo sem publicidade, por isso é que é fundamental para as crianças, pelo menos entre os 7 e os 11 anos, que não têm o sistema cognitivo completamente desenvolvido e, portanto, têm mais dificuldade em distinguir ficção e realidade, porque a publicidade trabalha muito com estas, com exageros, com mistura ficção com realidade. É importante que as crianças consigam descodificar as mensagens e ter um sentido crítico, apesar daqui ter sido dito já que os jovens são muito críticos em relação à publicidade. De resto, nós temos um estudo que revela que o nível de confiança da publicidade está a níveis baixíssimos. É verdade, é verdade. E isto, obviamente, que veio alertar as empresas, já há alguns anos a esta parte, para o tipo de mensagens que estavam a passar, porque, como a Sara dizia, os cidadãos hoje estão muito mais atentos, têm muito mais informação do que tinham há 10 ou 15 anos atrás. As novas tecnologias permitiram... Têm acesso à informação, não é? Têm acesso à informação, só não sabem o que quiserem saber. Exatamente. Permite comparar preços, permite, sobretudo, conhecer as experiências de outros consumidores, não é? Exatamente. E permite perceber se as empresas, quando dizem o que dizem na publicidade, estão ou não a ser verdadeiras, estão ou não a ser genuínas, estão ou não a ser éticas, não é? E, portanto, daí dizer-se que, de facto, hoje as pessoas estão mais críticas. Mas uma coisa que eu ainda não percebi, portanto, já me disse que este segmento, crianças e jovens, é um segmento importante na publicidade, para quem faz publicidade, mais como consumidores diretos ou mais como influenciadores dos adultos? Os dois, porque eles interagem na família, não é? Os pais hoje têm muito menos tempo para estarem com os filhos, não é? A mãe trabalha, o pai trabalha e, portanto, tendencialmente acabam por compensar ou tentar compensar as crianças, enfim, respondendo às suas solicitações. E a publicidade aproveita essa circunstância, é? Ou aproveita dessa circunstância? A publicidade está lá, não é? Os pais depois utilizam-na em seu benefício para satisfazer, não é, os desejos dos filhos. Mas há bocadinho falávamos aqui nos alimentos. Na verdade, em relação aos alimentos, o gosto aprende-se de pequenino, não é? Aprende-se de criança. O sabor é uma coisa que é difícil de mudar ao longo dos tempos. E, portanto, a propósito da responsabilidade direta da publicidade na alimentação, a verdade é que os pais são altamente responsáveis pela criação
sabor, não é? Sabor. Dessa matriz de sabor nas crianças. A educação do paladar das crianças. Exatamente. Isso relativamente a várias coisas, ao sal, aos açúcares, essas coisas A todas. tudo. Exatamente. É claro que nós E tipo de sabemos que os alimentos produtos comem. com mais gordura se calhar são mais saborosos, não é? Com mais açúcar também são mais fáceis de gostar do que os produtos mais acres e, portanto... Mas isso pode ser argumento para a publicidade depois bombardear a nível de alimentos que são alimentos que não são tão saudáveis? Ou seja, podemos pôr só a responsabilidade nos pais? Os pais são altamente responsáveis, não é? Porque só lá entra em casa aquilo que os pais quiserem. Todos nós somos influenciáveis, mesmo sendo educados. Sim, somos E até sendo influenciáveis. educados no melhor sentido, também temos o nosso lado. Exatamente. Não é? Somos influenciados principalmente se a publicidade nos facilitar a vida, não é? Porque todos nós temos vidas muito ocupadas e muito difíceis e, portanto, se nos puserem à frente coisas que nos facilitem a vida, quer seja do ponto de vista da preparação dos alimentos em casa, quer seja do ponto de vista de sossegar as crianças, porque já estamos cansados. É claro que, enfim, os pais aproveitam aquilo que a publicidade lhes traz em seu benefício. Portanto, há a educação que resista a esses condicionantes em que vivemos hoje? Falávamos aqui dos pais mais velhos serem ou não mais sensíveis a estas questões. Eu tenho um filho com 14 anos e ele, pura e simplesmente, não gosta de refrigerantes. E não gosta porque eu nunca tive em casa, porque eu sempre tive a mania das dietas e dos cuidados alimentares, e portanto nunca tive em casa, e ele não gosta, e já tem 14 anos, e já vai com os amigos aqui e ali. Não habituou o paladar dele? Não habituou o paladar dele, ele bebe água, e é água, e come hambúrgueres e acompanha com água, e portanto, lá está, tem tudo que ver com... se calhar, e há bocadinho a propósito de pais mais velhos, eu também estou à vontade para falar porque sou mãe mais velha e portanto, se calhar também mais preocupada com as questões das dietas alimentares e, portanto, por isso simplesmente não tinha em casa, que é para não ter a tentação. João, os jovens e as crianças são uma audiência mais permeável à publicidade? Qual é a sua opinião? Eu julgo que sim. Por causa daqueles estádios cognitivos que só estão formados a uma determinada idade, essas coisas todas. Portanto, não é por acaso que em vários países nós vemos restrições severas à publicidade ali à volta dos 11, 12 anos. Portanto, considera-se que mais ou menos por essa idade é que ali o ser está capaz de interpretar de uma forma um bocadinho mais capaz as mensagens publicitárias que lhe são Que impactadas. restrições são essas? Já agora para termos uma ideia, podemos comparar com o nosso sistema? Nós temos, sim, é comparável Só com para ter uma ideia. aquilo que nós temos. Nós temos vários países onde existem limitações totais à publicidade cujo target é abaixo dos 12 anos. Agora, depois há sempre, como é que eu ia dizer? Formas de sempre contornar? nuances porque de facto hoje em dia o mercado publicitário é tão fragmentado que se eu não vou pela televisão FTA, que é livre, vou pela do cabo, porque, quer dizer, ou então meto o brinquedo ou a comida dentro do próprio programa, quer dizer, portanto, nós temos limitações e há essas limitações, em boa verdade, para certos tipos de produtos. Eu acredito, genuinamente, que fazem todo o sentido, porque já é reconhecido de uma forma geral que há uma relação causa e efeito entre o consumo desses produtos e problemas de obesidade, coisas desse género. Portanto, agora, a questão é que, mesmo com essas limitações, nós chegamos a esses países e há miúdos obesos, não é? Portanto, como é que se lá chegou? Chegou-se por mil formas. Primeiro, por causa dessas nuances todas. Aqui não é um fator, nunca será um fator só, não é? Há uma série de fatores associados nessas questões da saúde das crianças. Mas considera que eles são mais permeáveis. São mais permeáveis porquê? Por falta de espírito crítico ainda, capacidade de ponderar devidamente ou de comparar aquilo que estão a ver e perceber exatamente onde é que aquilo os leva? Eu acho que há duas razões. Uma do lado do emissor e outra do lado do receptor. Portanto, começando pelo receptor, os miúdos,
eles de facto têm o nosso sentido crítico. Portanto, quando veem um anúncio, são mais impelidos a querer. Mesmo que depois não vão gostar e depois já não querem uma repetição. Mas, da primeira vez, aquilo parece bem. Portanto, o sentido crítico, de facto, ainda não está desenvolvido tal e qual nós o temos hoje, adultos. Agora, do lado do emissor, nós também temos que olhar para o emissor. Os anúncios para crianças, regra geral, são muito bem feitos. E eu diria por 3 razões. 3 razões que nós podemos elencar. Primeiro, porque, de facto, os produtos são apelativos ao target. Portanto, parecem ter sido bem feitos. Aquelas comidas sabem bem na boca de uma data de miúdos. Aqueles brinquedos são mesmo giros para se brincar. Portanto, o produto, para começar, parece estar bem feito. Depois, essas empresas selecionam os meios certos para comunicar com os miúdos. Portanto, e aqui, também diga-se de passagem, não é preciso grande ciência. A televisão faz uma grande parte desse trabalho. E depois, na execução desses anúncios, nós temos anúncios que eu diria, que eu até diria que são melhores que os anúncios que nós vemos para os adultos. Porquê? Porque são mais diretos. Nós temos o produto em uso, com uma componente divertida. Hoje em dia eu já diria que já não são tão fantasiosos como eram, por exemplo, há 10 anos atrás, onde nós víamos coisas que eram manifestamente mentira. Hoje em dia já temos alguma regulação que não deixa que isso aconteça. Mas a verdade é que os produtos, por serem bons, por estarem no meio adequado, depois são apresentados de uma forma direta. Repare que nos anúncios para crianças, nós não temos aquelas introduções de 20 segundos onde ainda não percebemos bem o que é que está ali a passar. Não, aquilo vai direto ao assunto, ataca e em 15, 20 segundos os miúdos já estão convencidos de que aquilo é bom. E eu julgo que todos nós estamos agora a sentir um bocadinho isto, estamos a chegar ao Natal e os efeitos já começaram há 1, 2 semanas e começamos a ver uma quantidade destes anúncios a virem até nós e de facto são eficazes. Eu ouço os comentários lá em casa e, portanto, faço o meu papel, que é uma coisa que eu acredito que ainda falaremos hoje, porque depois nós pais temos que fazer também qualquer coisa, não é? Temos que fazer qualquer coisa e ensinar as crianças e considerar a escola também tem que fazer alguma coisa. Sim. Sara, como é que se ensina as crianças a ver a publicidade e a conseguirem distinguir o caminho delas no meio da publicidade que vêem todos os dias? Bom, eu acho que há aqui 2 contextos fundamentais para esse trabalho. É o contexto da família e o contexto da escola, não é? Agora, para que esse trabalho seja feito, é preciso primeiro haver sensibilidade para isso, portanto, os pais, os professores estarem sensibilizados para este tipo de formação e haver também formação. Portanto, os professores saberem como fazer este trabalho. Penso que, ultimamente, estas matérias, tudo aquilo que tem a ver com as questões sociais, têm andado um bocadinho arredadas da escola. Ok. Por aquilo que são as políticas educativas hoje em dia no nosso país, não é? Portanto, aquilo em que se investe, as áreas em que se investe e, portanto, aquilo que é fundamental para a formação da criança enquanto pessoa, enquanto cidadã, dá-me a ideia que tem ficado realmente do lado da porta da escola. E, portanto, os professores sentem uma grande pressão para cumprirem o programa, aquilo que está no programa, e, portanto, estas áreas que não estão previstas nos programas escolares são levadas pelos professores que têm essa tal sensibilidade e, portanto, que acham que é importante, ou então fazem alguma ligação em alguns programas onde aparece, de facto, as questões da publicidade, porque há, nomeadamente no primeiro ciclo do ensino básico, há num dos anos ou em 2. E também, nomeadamente em português, quando as crianças dão os vários tipos de texto, dão, por exemplo, o texto publicitário. Exato. E até na língua inglesa, não é? Imagino que o lado da componente de informação sobre como é que a publicidade funciona, etc., acaba por não entrar na disciplina, não é? Sim, isso depende depois, lá está, muito do próprio professor, não é? Eu tenho uma experiência interessante com uma aluna de mestrado, que era professora de inglês, português e inglês, e ela já tinha feito uma abordagem das questões da publicidade com os alunos, e, portanto, eles tinham achado aquilo muito aborrecido, portanto, porque era feito de uma forma também tradicional. Ela foi interessante frequentar um mestrado. Nós temos estas questões da literacia para os média como uma componente de formação destes professores que frequentam alguns cursos, e fez a experiência de outro modo.
E esses jovens que já tinham passado por uma experiência portanto, de explorar o mundo da publicidade, que inicialmente não reagiram muito bem, acabaram por gostar imenso porque usou outro tipo de estratégias, não é? De olharem para os anúncios, de pesquisarem anúncios e deles próprios produzirem anúncios e criarem produtos e criarem um anúncio para o produto, ainda que fictícios, não é? Porque este lado de passar das crianças e jovens passarem pelo lado também da produção, do saber como é que se faz, é um passo importante para esse sentido crítico, para saber, para conhecer os objetivos. Na prática, conseguir desmontar os anúncios. Desmontar, exatamente, desconstruir, não é? Em relação àquela Mas acha que o primeiro ciclo era o sítio ideal e a altura ideal para as crianças começarem a ter algumas noções sobre isto? Eu costumo dizer que a altura ideal é quando a criança começa a contactar com o produto, não é? E portanto, quando, mesmo no jardim de infância, nós já temos abordagens em que podemos... Que é possível fazer com as crianças? Completamente, porque nós... O que é possível ensinar a uma criança de 3 ou 4 anos sobre a publicidade? Como é que é possível? O que é possível? É ir explicando o que é que aparece na publicidade e como é que é o produto. E fazendo o mesmo trabalho com ela prática, portanto, não é fazer ao nível do discurso. Lembro-me também de um outro... perceber que a boneca, por exemplo, que aparece a andar no anúncio não anda na verdade. Exatamente, ou que a bota que aparece e que tem um vapor que no dia-a-dia que não tem aquele vapor. E a criança depois compra a bota e pensa que a bota vai fazer tem aquele efeito, não é? E, portanto, é possível, através da conversa, da expressão, do ir buscar os exemplos daquilo que no jardim de infância a educadora reconhece que a criança vê, que vê em sua casa, que acaba por levar essa informação também para o jardim de infância. E essa educação faz-se através da mediação, no fundo, não é? Porque o educador, o professor, o pai, os irmãos mais velhos, a família, são mediadores do mundo relativamente à criança. E se os meios de comunicação, e nomeadamente a publicidade, fazem parte desse mundo, ele tem que estar lá também presente para ser mediado. Portanto, nós não podemos deixar estas questões como sendo supérfluas ou como não sendo importantes. Portanto, deixar as crianças expostas a estas mensagens. Exatamente. Acontece com a publicidade, como acontece, por exemplo, com as notícias, não é? Muitas vezes, e com algum tipo de Sim, exato. É a mesma coisa nesse aspecto, não é? Exato. Já vamos regressar. Publicidade não tem que ser sinónimo de compra e venda de produtos ou serviços. A sociedade civil falou com o diretor-geral da Sociedade Ponto Verde, que nos explicou que preocupações têm quando criam uma campanha publicitária, o porquê da aposta nas crianças e também quais os objetivos finais das suas campanhas. O que é que eu tenho de dizer? Já não me lembro. Já me esqueci. Ganho com... Já não sei. Se vocês enganarem, não há nenhum confiante. Na dúvida, ponha todas as suas embalagens usadas e vazias num ecoponto. E se você se enganar, não há nenhum problema. Tem 17 anos e promove a recolha seletiva, a retoma e a reciclagem de embalagens em Portugal. Tem estado na mente dos portugueses graças às mensagens educativas e campanhas publicitárias marcantes. Falamos da Sociedade Ponto Verde, que agora explica como criam as suas campanhas e a sua evolução. Tem uma componente claramente educativa, claramente de dotar as futuras gerações de um maior civismo, de uma maior consciência ambiental, porque isso vai ser extremamente necessário no futuro. Tentamos, através da comunicação, e aconteceu naquelas campanhas emblemáticas das crianças, tentamos, através da comunicação, quebrar muitas dessas barreiras que as pessoas identificam como sendo a razão pela qual não vão ao ecoponto e não vão separar as suas embalagens. E por isso, todas as campanhas da Sociedade Ponto Verde, antes são objeto de um estudo de mercado, são objeto de um estudo de análise daquilo que está a acontecer e mesmo depois da campanha vamos avaliar os resultados. Os resultados depois são avaliados através de um aumento das quantidades que são retomadas ou uma alteração das atitudes por parte das pessoas, quando, no passado 2 anos, vamos novamente repetir esse estudo. As várias campanhas publicitárias da Sociedade Ponto Verde têm mensagens e objetivos diferentes. No caso do emblemático anúncio do chimpanzé Gervásio, pretendia-se fazer com que a separação das embalagens se tornasse numa rotina e num gesto habitual.
Para demonstrar como é complicado em casa separar do lixo as embalagens usadas, tentamos ensiná-lo a um chimpanzé. Mais tarde, surgiram os spots publicitários com a participação de crianças e cujo objetivo era informar sobre o destino das embalagens que eram recicladas. A última campanha dava a conhecer os números, consequência da mudança de atitude dos portugueses e das toneladas de embalagens recicladas. A escolha das crianças como protagonistas manteve-se e não foi acaso. Chegar às próprias crianças, que vão ser as próximas gerações. E, portanto, incutir nelas já este hábito de separar desde crianças, a educação vem desde criança, e separar já as suas embalagens, e não só as suas embalagens, como os resíduos todo o outro tipo de resíduos. Ou seja, fazer com que a criança interiorize esse gesto e possa dar continuidade ao longo da sua vida. Em segundo lugar, porque são as crianças que mais facilmente conseguem muitas vezes convencer os adultos de muitas coisas. Não só a comprar um jogo, não só a comprar uma consola eletrónica, mas também a dizer aos pais, vamos lá separar, eu aprendi isto na escola, vamos lá separar, vamos lá pensar no planeta. E é curioso, e foi feito um estudo há cerca de 2 ou 3 anos, em que foi por parte de uma instituição financeira, em que lhes foi perguntado o que era poupança para as crianças. E pela primeira vez surgiu não apenas a poupança de dinheiro, mas também a poupança de recursos naturais. E por isso acredito que, para que tenha acontecido esta mudança, muito contribuiu todas as campanhas de sensibilização feitas não só pela Sociedade Ponto Verde, mas por um conjunto de outras empresas. A reciclagem é um gesto que começa em casa, mas deve ter impacto ao nível nacional. Passar mensagens simples, mas que fiquem na mente do espectador e que o façam refletir, são os objetivos de comunicação da Sociedade Ponto Verde. Em última instância, pretende-se mudar comportamentos, rentabilizar recursos e matérias-primas e dar mais valor à economia nacional. Esta é a publicidade com uma componente educativa. O Gervásio demorou exatamente 1 hora e 12 minutos a aprender a separar as embalagens usadas. E você? De quanto tempo mais é que precisa? Aqui temos um exemplo de publicidade que é usada para passar uma mensagem de educação, de pedagogia. A Manuela tinha falado nisso no arranque da nossa conversa. Pedro Manuel, ao nível da alimentação também se podia fazer uma coisa semelhante. Ou já se faz? Toda a publicidade que existe é para levar os miúdos a comerem coisas que não deviam, ou a mais, pelo menos, do que aquilo que deviam, ou também ela é usada muitas vezes para incutir bons hábitos alimentares. Como o João dizia, também usamos como ferramenta, mas temos muito que aprender quando vemos coisas tão bem feitas como aquela que acabamos de ver, não é? De qualquer maneira, também importa passar a mensagem que o objetivo da educação, da literacia para a saúde, é exatamente esse, não é? De conseguir, ainda que eu reconheça que temos de facto que falar mais com as pessoas da publicidade para aprender a técnica, dominar a ferramenta, para sermos melhores no passar a mensagem, ainda que no país existam a andar uma série de programas e iniciativas, o programa PASSE, aqui da ARS, aliás, coincidentemente, a Universidade do Minho, ainda no ano passado, uma docente da Escola de Enfermagem connosco fez talvez o primeiro estudo português onde se mostra em carências do ensino básico que a educação tem impacto no peso dos meninos, naquilo que eles comem de hortícolas, na diminuição de alimentos que podem ser menos interessantes, mas temos de facto muito que aprender, ainda que o objetivo último seja ser melhores para conseguir chegar a este objetivo. Posso acrescentar uma coisa? Que o Pedro estava a falar, de facto é necessário dominar a ferramenta, porque se queremos fazer coisas deste género que temos aqui da Sociedade Ponto Verde, adaptadas ao mundo alimentar, de facto nós neste momento temos uma guerra desequilibrada, porque temos de um lado empresas altamente profissionais que estão cá há décadas, que sabem exatamente qual é o seu estilo e que fazem publicidade super eficaz, ligada à alimentação, que nós sabemos hoje que em excesso conduz a problemas. E do outro lado da barricada temos um certo tipo de agentes a tentar educar. E a educar de uma forma que não é atrativa, que é enfadonha, não é eficaz. Ora bem, portanto, o que é que nós podemos concluir? Que esses agentes não estão a dominar a ferramenta publicitária. Agora, se olharmos para a Inglaterra, nós estávamos a falar disso, curiosamente, antes aqui do início do programa. Nós temos o Jamie Oliver, que está do outro lado da barricada.
do lado bom e que domina a ferramenta. E ele domina muito bem. Domina tão bem como os outros do outro lado. E, portanto, ele utiliza ali uma data de técnicas publicitárias que metem idas à televisão, metem eventos, metem presenças em espaços, metem a gestão dos seus próprios espaços comerciais. E, na verdade, ele domina tão bem essas ferramentas que está, neste momento, a ter resultados palpáveis. E, portanto, hoje já é... E passa mensagens ao nível da saúde alimentar e do tipo de alimentação, até da poupança, em termos alimentares também. Sim, também. E, portanto, eu julgo que temos aqui no canal da concorrência até alguns programas onde ele faz um tour pelas escolas inglesas, onde os primeiros programas são um verdadeiro drama. E que, diga-se de passagem, estão também feitos dessa forma para mostrar o tamanho do desafio. Depois, ao longo do programa, começamos a ver os resultados. E no final, temos um final, eu não diria feliz, mas promissor. Agora, uma coisa é certa, temos uma eficácia de mensagem completamente diferente daquela que perdoem-me, se calhar... Porque dominam as ferramentas de comunicação, não é? Aquelas ferramentas dominam de verdadeiramente de uma forma profissional atualizada. Há outras cada vez mais usadas nas redes sociais, não é? Que as marcas também já estão a usar e que é importante, com certeza, que quem faz a parte de educação e de sensibilização, quer a nível de saúde, quer a nível de educação das crianças, etc., também as use, e as use bem, não é? Para conseguir chegar às pessoas. Há pouco deu aí o lame dos pais e eu gostava que me falasse do papel dos pais nesta... É duro falar dos pais nesta questão. De acordo, é duro, não é? O papel dos pais... vamos lá ver, os pais, que eu saiba, ainda são os educadores dos miúdos, não é? Portanto, tem que ter, primeiro que tudo, um sentido muito claro de qual é o objetivo final, onde é que querem que os miúdos cheguem em termos de valores fundamentais. E, portanto, eu julgo que, primeiro que tudo, há que descobrir esses valores fundamentais. Uns, se calhar, nós nascemos já a saber exatamente que queremos que vão naquele determinado caminho, outros também estamos aqui para ser influenciados. Agora, eu estou em crer que assim que nós temos essa certeza, que, diga-se de passagem, não é fácil, porque, primeiro que tudo, costuma ser partilhada e tal, com outra pessoa e tal. Portanto, assim que nós sabemos, mais ou menos, para que caminho é que queremos seguir, eu diria que fica mais fácil também de passarmos essa mensagem aos nossos filhos e depois, então, desde cedo, vermos publicidade em conjunto, falarmos sobre ela, começarmos rapidamente a pôr o tal sentido crítico. Não temos de esperar, com certeza, João, que é o facto dos próprios pais também serem influenciados por publicidade. Completamente. Não são só as crianças e os jovens que são, não é? Mas eu comecei por dizer isso. Eu olho lá para a minha casa e quantas coisas eu tenho a mais do que precisava e é porque a publicidade mexeu ali comigo qualquer coisa. Agora, eu tento não fazer esses erros muitas vezes. Mas volta e meia não aguento, não é? E, portanto, o sentido crítico começa naturalmente para os pais. Portanto, nós falamos em aprender publicidade para os mais pequenos. Mas os pais, com certeza, que também têm coisas a aprender, a formar esse sentido crítico, a debater a publicidade. Eu há pouco falava naquele exercício que a Sara estava a falar sobre nós sermos desafiados a fazer publicidade para que conseguirmos mais facilmente desmontar a sua construção. Exato. E parece-me um exercício fantástico. Eu, na verdade, nas aulas que dou no ISCTE, eu faço isso. Agora, não tinha pensado na forma como expôs aqui. Portanto, parece muito bem que se entrem neste tipo de exercícios, porque torna... Não é tanto ensinar e impor uma certa forma de fazer, é a história de não dar o peixe, mas ensinar a pescar, não é? Portanto, estamos, no fundo, a moldar os nossos filhos num sentido que nós esperamos que seja melhor. Sara, gostava de ouvir sobre isso também. Como é que os pais podem, ou como é que podemos, de alguma forma, ajudar a deixar algumas indicações aos pais que possam ajudar também neste trabalho com as crianças? Sim, eu penso, e de outros estudos que temos desenvolvido, que às vezes os próprios pais são mais influenciados que as crianças. Ou deixam-se... Tem essa percepção? Sim, porque muitas vezes a criança vai compreendendo também a forma como a publicidade está montada, não é? E portanto, não conseguimos isto numa criança pequena, mas ela vai percebendo o objetivo da publicidade.
nem sempre o pai tem essa, ou a mãe tem essa capacidade. E, portanto, e por vezes esta questão da persuasão é mesmo no contexto familiar. Portanto, é quase em conjunto, não é? A decisão de se comprar o produto. Porque, e voltando um bocadinho atrás, quando a Manuela falava da questão do poder de compra, que eu penso que, de facto, se calhar hoje com a crise económica menos, não é? Mas as crianças acabam por ter as suas mesadas e também nos seus aniversários recebem por vezes dinheiro que vão guardando, mas mesmo ao nível de poder de compra, os pais podem ter uma palavra a dizer, não é? Portanto, quando nós falamos de uma criança pequena que tem o seu dinheiro, que tem o seu milheiro, como é que ela decide que o vai comprar? Com certeza que não vai comprar sozinha. Portanto, o pai ou a mãe, é sempre enquanto uma influência, não é? Exatamente, mesmo no milheiro da criança, ou devia ter, pelo menos. Ou deveria ter ali uma palavra a dizer, não é? E de facto, este trabalho é um trabalho difícil para os pais. Eu penso que é difícil a vários níveis. Primeiro porque é preciso também ter alguma informação de que é importante falar sobre estas questões com as crianças, e nem sempre isso está presente nos contextos familiares. Fala-se sobre imensas outras coisas, sempre sobre o que comeu, o que vestiu, se tem frio, aquilo que se vê, não é? Aquilo que se consome a partir dos meios de comunicação, e nomeadamente aqui é o que está em debate, a publicidade, nem sempre isso é motivo de conversa. E, portanto, ou é motivo de conversa de uma forma muito natural. Aquilo entra porque se está, muitas vezes, no momento da refeição, enquanto se está a ver televisão, e, portanto, vai entrando, não é? Mas na, nunca é conversa. assunto de conversa, nem de debate, mas não é, nem exatamente. As pessoas não se questionam sobre isso. Não há esse hábito de ver esse lado crítico relativamente àquilo que se... Não, em relação ao que se recebe e àquilo que nós fazemos com a informação que recebemos, não é? Porque entre o receber a informação e ir comprar o produto, há aqui muitos passos, não é? Porque o produto não está ali logo à nossa disposição. Portanto, há aqui uma decisão que é tomada e, portanto, mesmo a esse nível eu acho que era muito importante. Então, mas esse podia ser uma excelente oportunidade para fazer esse caminho, nomeadamente com os jovens e com as crianças, quando há um desejo em relação ao produto, não é? Depois, a partir daí, trabalhar a informação ou pesquisar a informação sobre aquele produto antes de chegarem à decisão de comprar ou de ir à loja buscar o produto, não é? Exato. Isso não seria um momento interessante para pôr as crianças e os jovens a pensar sobre a forma como devem chegar depois à decisão de compra? Exato. Agora, como é que nós ensinamos, ou como é que, se calhar a palavra ensinar é muito forte, ou às vezes pressupõe só um sentido, não é? Como é que nós orientamos a criança? Portanto, como é que lhes transmitimos estas noções, não é? Portanto, a escola poderia ter aqui este papel importante, em que a criança leva também para casa esta informação e, portanto, está mais desperta para o debate. Por exemplo, ao nível da educação ambiental, não é? Eu penso que o país, em geral, é bem sucedido ao nível até da separação, não é? Do lixo. E eu penso que penso que também baseada em estudos que foram feitos, que a escola teve ali um papel muito importante de informação relativamente à criança, de informação e de formação, e ela levou isso para casa. Portanto, e em casa, também com alguma sensibilidade por parte dos pais, portanto, consegue-se mudar aqui um hábito, consegue-se mudar uma prática, não é? E isto pode acontecer relativamente a outras situações, nomeadamente estas situações de consumo, porque a questão do sentido crítico, ou do espírito crítico, pensamento crítico, tem que ser construído, não é? Portanto, e a criança tem que encontrar em algum sítio esse caminho para a sua construção. Claro que ela, quando é mais crescida, ela própria... O espírito crítico é feito, sobretudo, de parar para pensar, não é? E de parar para pensar, de refletir, de avaliar. Nós podemos dizer de uma forma muito popular, não comer tudo o que nos dão, não é? Exato. Basicamente. Portanto, e há aqui, de facto, um caminho entre a escola e a casa que é importante fazer. Portanto, o percurso e o trabalho que foi feito ao nível da educação ambiental podia ser feito também a este nível? A muitos outros níveis. Eu acho que é um caso de sucesso que poderia ser feito a muitos outros níveis, se houver também, falei disso há bocadinho, se houver esta sensibilidade, porque
estas questões têm que ser colocadas para nós como questões importantes a abordar. Não é? Portanto, como questões que... Não lhe damos ainda o devido valor? Penso que não. Colocamos isto muito num lado, do lado de lá da nossa vida e nem nos damos conta muitas vezes de como a publicidade e os meios de comunicação em geral estão presentes e participam, relativamente às crianças, do processo de socialização. E nos influenciam sem nós sabermos que nos influenciam, sem tomarmos essa consciência, é isso? Sim, e tendo um impacto muito forte, por exemplo, ao nível da socialização das crianças, muitas vezes mais forte que a própria família. Não é? A nível de quê? De comportamentos, dos de comportamentos, opções, das etc? atitudes, do modo de pensar, do modo como construímos a nossa opinião sobre o mundo, sobre os outros, sobre os produtos, não é? Hoje os média têm uma presença muito mais forte em algumas situações. Isto é sempre muito complicado de generalizar, não é? É como dizer que as crianças são críticas relativamente à publicidade. Eu acho que isso é uma aprendizagem. Também imagino que haja pessoas mais influenciáveis do que outras. Exato. Exatamente. E há crianças e jovens mais críticos do que outros, não é? Portanto, é de facto uma aprendizagem que a criança vai aprendendo, como aprende relativamente a outros assuntos e, portanto, há aqui de facto um trabalho importante de literacia, neste caso literacia para a publicidade, que pode ser feito ao nível da escola e ao nível depois de casa, sendo que de casa pode aproveitar muito o trabalho que é feito. Esse caminho todo por fazer, Sara, ou já fizemos algum? Temos algum. O projeto Media Smart, por exemplo, é um bom exemplo, não é? Mas temos, eu penso que nós temos alguns exemplos e fizemos em 2011 um projeto em que levantamos os principais estudos ou as principais práticas de educação para os médias existentes no nosso país e foi uma grande surpresa porque há projetos que nós não conhecemos, não é? Até feitos muitas vezes por associações cívicas e que são em projetos importantes de formação e de informação. Eu, por acaso, Manuela, já a seguir, está bem? Vamos à reportagem agora que está na hora e a seguir vai já dar o seu contributo também. O professor José Palma de Oliveira fala-nos na próxima reportagem sobre a influência da publicidade em crianças e jovens. Vamos ficar a saber o que pensa este psicólogo sobre o assunto e também se a publicidade e os média têm algum efeito nos mais novos. Diz quem estuda marketing que a publicidade infantil em televisão teve início nos anos 80. Com a televisão, surgiu a possibilidade de comunicar para milhares de crianças e jovens ao mesmo tempo. Através dela é possível mostrar imagens e contar uma história, demonstrar um produto de forma clara e completa e ainda é possível criar um cenário à volta de um produto. Não há publicidade boa nem publicidade má. Há publicidade que tem objetivos que nós consideramos bons e há publicidade que tem objetivos que nós consideramos maus. Dentro da diversidade global que existe neste momento de suportes, podes estar a fazer até um jogo de computador e dentro do jogo teres algumas marcas, teres alguma referência. O que é que acontece? Acontece que se já antigamente as crianças eram sujeitos globais dessa influência, portanto recebiam essa influência como outra coisa qualquer, neste momento há duas coisas. Há tudo aquilo que é transversal também atinge as crianças e tudo aquilo que é específico das crianças ainda atinge mais especificamente as crianças. De acordo com o professor José Palma Oliveira, as crianças não são assim tão influenciáveis pela publicidade televisiva. A maioria delas consegue distinguir realidade de ficção e não se deixa levar por mensagens subliminares. Aliás, há estudos nacionais que comprovam esta afirmação. Portanto, a publicidade não é uma coisa estática, ela só se torna efetiva, particularmente nas crianças, ela é sempre efetiva, pode ser sempre efetiva do ponto de vista simbólico, do ponto de vista de construção de mundos, mas não é efetiva do ponto de vista do comportamento de todos os dias, a não ser que alguém no seu grupo, que alguém comece a deter essas coisas, que haja comparação e que esses índices passem a fazer parte da sua identidade. Se eu tenho filmes de crianças, jogos de crianças, que têm como indivíduos, como heróis, determinado tipo de crianças,
determinado especificamente de raça, de idade, de cor da pele, de cabelos, de roupa, se eu estou a pôr esses indivíduos como heróis, então é evidente que eu tenho uma identificação com esses indivíduos. E, portanto, o que é que eu faço? Se eu sou de outro sítio, ou me sinto conflituoso, ou pura e simplesmente não identifico. Aqui, em psicologia, há uma coisa muito engraçada. Há muitas vezes assimilação ao contraste. Ou eu me assimilo, ou eu ponho-me ao contrário e digo, isto não tem nada a ver comigo e eu vou ser o contrário. A assimilação e o contraste são reações naturais aos estímulos a que as crianças são sujeitas. O importante é não generalizar, uma vez que o recurso a exemplos e a figuras diferenciadas permite que mais crianças e jovens se possam identificar com elas e não levar à exclusão. O professor José Palma Oliveira lança o desafio para que sejam criados desenhos animados e campanhas publicitárias com heróis de todas as raças, credos e formas físicas. Daqui se vê o papel importante da publicidade e a forma como chega às pessoas, não é? Quando, através da publicidade, também se tenta veicular estes valores, nomeadamente contra o racismo, etc. Manuela, queria ouvi-la sobre essa questão que estávamos aqui a falar, nomeadamente o papel das escolas, do papel dos pais, que já falámos na forma como podemos orientar as crianças e os jovens a entenderem, a interpretarem a publicidade. Há aqui um papel também dos anunciantes e das empresas, não há? Sem dúvida. Eu acho que há muitas empresas que já perceberam que também têm que entregar à sociedade alguma parte daquilo que foram buscar à sociedade. E, portanto, há muitas empresas hoje que utilizam a publicidade aos seus produtos também para veicular outras mensagens. Há empresas que vendem produtos alimentares que, nas suas mensagens publicitárias, veiculam a necessidade das crianças terem uma vida ativa e brincarem e jogarem e não estarem só à frente do computador, porque a questão da obesidade resulta exatamente da diferença entre as calorias que se ingerem e aquelas que se consomem. Portanto, voltando às empresas alimentares, já há hoje uma série de empresas que, na sua comunicação, incluem algumas destas... Isso acontece com empresas alimentares ou acontece com empresas de outros ramos, que têm também já essa sensibilidade? Já muitas empresas têm essa sensibilidade, mas a propósito da questão da obesidade, que tem sido muito falada, não é? Há muitas empresas que já têm feito este caminho, não só ao nível da publicidade, mas até ao nível da criação de produtos e de alternativas, de produtos alternativos nos seus menus, quando estamos a trabalhar. E a forma como as empresas constroem a sua publicidade, nomeadamente para estes públicos mais sensíveis ou com menos espírito crítico, como é o caso das crianças e dos jovens, não deveria haver um cuidado especial também na forma como se comunica em publicidade com estes públicos? E se nós olharmos para... Há aqui as boas práticas, sim, vocês discutem estas coisas? Sim, discutimos e não foi por acaso que a APAN, em 2008, lançou o projeto Media Smart, que é exatamente um projeto de literacia para os mídias, portanto, no fundo, para a publicidade, aliás, literacia para a publicidade nos diferentes mídias, e que basicamente é um projeto de responsabilidade social, uma vez que quem financia este projeto são as empresas anunciantes, portanto as empresas que fazem publicidade, e que no fundo o que fazem é disponibilizar um conjunto de ferramentas às escolas, de forma gratuita, para que elas escolas e eles professores, ajudem agora, não é? as crianças a interpretar as mensagens publicitárias. Basicamente que as crianças percebam e consigam desconstruir a mensagem. Olha, percebam aquilo que há pouco o diretor-geral da Sociedade Ponto Verde dizia, ou seja, o que está por trás da publicidade. Eles, antes de fazerem publicidade, foram fazer um conjunto de estudos de mercado, identificar como é que o grupo-alvo a que eles se dirigiam reagia às diversas mensagens e, portanto, é fundamental que as crianças percebam como é que se fazem filmes publicitários,
Porquê é que existe a publicidade, não é? E quais são as técnicas de persuasão que são utilizadas. Isso permite consumidores mais, por um lado, mais esclarecidos, vai permitir. Também podem sair daí excelentes publicitários, não é? Também pode. Crianças que se interessem pela matéria e comecem a praticar. Esses módulos que nos mostrou aí, são 3, não é? Os livros de agora. Estão disponíveis, os pais podem ter acesso a eles, se quiserem trabalhá-los em casa com as crianças. As escolas podem ter acesso. Como é que é? Eles são materiais gratuitos que nós, neste momento, já os temos disponibilizados no site do Media Smart e, portanto, podem ser descarregados, enfim, sem mais procedimentos. Tem apenas que se registar no site para nós sabermos quem é que está, até para termos uma noção do nível de receptividade e da adesão que o programa está a ter. Mas eles são materiais gratuitos que são disponibilizados às escolas. Foram feitos... Se as escolas pedirem. Se as escolas pedirem, se os professores pedirem. Aquilo que... o aspecto positivo que há pouco a doutora Sara falou é que, de facto, hoje as escolas têm um enquadramento jurídico que lhes permite, para além dos programas curriculares normais, adotar outro tipo de programas que lhes, e nomeadamente programas que despertem para a cidadania, onde se inclui exatamente a literacia para os mídias e para a publicidade, e onde este programa pode ser utilizado. São esses 3 módulos, Manuela, são todos para as mesmas idades? São para públicos diferentes? São todos para as idades entre os 7 e os 11 anos. Sim. Exatamente aquele grupo-alvo que tem mais dificuldade em perceber e em descodificar as mensagens publicitárias. Este é um documento que é para professores. E cá dentro o que é que tem? Tem um manual de instruções. Sim. Posso pegar nele? Pode, sim, senhor. Um manual de instruções. No fundo, que instruções são estas? Explicam aos professores como é que eles devem dar uma aula sobre publicidade. Não é? Tem vários tópicos. E que materiais didáticos podem usar para ajudar? E que materiais didáticos podem usar? Existem fichas de exercícios que são fotocopiáveis e que os professores utilizam depois na sala de aula. E existe um DVD com filmes publicitários. Mas estas aulas orientadas que vocês têm aqui não são só para o primeiro ciclo, tem aqui o segundo ciclo também, depois das crianças até aos 11 anos. Porque exatamente. Não é? Então, sexto ano, mais ou menos. Exatamente. E grande parte das escolas são comuns, primeiro e segundo ciclo. E são matérias ou são assuntos que depois podem ser trabalhados ao nível quê? Da língua portuguesa e da matemática? Matemática não. Matemática não é o tema que é mais... Matemática? Porque aí o que acontece é que, como isto foi feito também com a colaboração e intervenção do Ministério da Educação, as primeiras páginas são dedicadas a explicar, dentro do currículo escolar obrigatório... Como é que o tema pode ser introduzido, é isso? Exatamente. Quais são as competências que estes materiais desenvolvem. E, portanto, fazem a ligação com as competências gerais com todas as e áreas, não é? com Também todas com as as ciências, depois... Exatamente. Estudo do meio... Sim. E, inclusivamente, aqui o que é interessante nestes materiais é que não só explicam como é que a publicidade é feita, como vão mais longe no caso da publicidade dirigida a crianças, porque existem técnicas específicas, não é, para a publicidade dirigida a crianças. E que estão trabalhadas aqui, não é? O professor está completamente orientado aqui. Tem quase as sessões feitas. Tem que estudar depois, como é óbvio. Pois eles só têm que dedicar alguns elementos próprios, até do ambiente escolar em que está, não é? Exatamente. Aliás, a primeira lição, se vir aí, no primeiro módulo, que é a Introdução à Publicidade, a primeira lição é exatamente para sensibilizar... a publicidade. Exatamente. Sensibilizar as crianças para a quantidade de anúncios a que eles são sujeitos, muitas vezes sem se aperceberem. E, portanto, o primeiro tema que abre o início de conversa entre o professor e os alunos é exatamente, em sessão plenária, não é? Pedir-lhes para cada um deles se lembrar, desde que saiu de casa até que chegou à escola, que anúncios publicitários viu. E olhando para eles próprios, não é? Eles olharem se têm ou não publicidade na própria roupa.
E, portanto, quase sempre tem. Exatamente, e começa aí, quando disse no início que as crianças são sujeitas a 26 mil anúncios publicitários por ano em média. Por ano em média, é exatamente porque a publicidade está em todo lado. Está em todo lado. Mas vamos acabar de ver o que é o modo. Portanto, isto é para orientar os professores nas matérias que eles podem ir dando nas várias aulas ou mini-aulas que queiram dar às crianças sobre a publicidade. E depois tem aí um CD-ROM, é isso? Depois tem um CD que tem filmes publicitários, para analisar. Ou imagens Portanto, é material de imprensa, que apoia estas exatamente, fichazinhas, as aulas, exatamente, as aulas. Isso é muito autoexplicativo, porque exatamente como nós não temos muita capacidade de andar nas escolas a fazer formação aos professores, e se calhar também não seria bem visto pela sociedade. Eles por aqui sociedade. orientam-se sozinhos, não é? Eles orientam-se sozinhos, só têm que ler e seguir os passos que aí estão. Neste momento, por acaso, estamos a fazer uma outra coisa. Estamos a fazer, em parceria com a Universidade Católica, estamos a fazer a desenvolver uma plataforma de e-learning, que é, no fundo, pôr os professores na situação dos alunos. E está alguém do lado de lá, no caso no computador, a fazer a aula com eles. Não é? Com eles, e está a pô-los perante a situação que eles têm que pôr os alunos. Muito bem. E portanto nós em breve também teremos isso disponibilizado. Ainda não está a funcionar? Ainda não, porque nós vimos a constatar mais tarde que apesar dos materiais serem muito autoexplicativos. Há sempre dúvidas. Há sempre dúvidas. Há sempre e o grande problema dos professores é: eu vou-me pôr a dar publicidade, eu não percebo nada disto, esta não é a minha área. E isto é o que nós procuramos desconstruir. É que isto trata da publicidade, mas acima de tudo se trata de interpretar a publicidade. E em matéria de interpretação, os professores têm condições para ajudar a interpretar. Isso é de começar a dar semiótica no primeiro ciclo. E esses... São fichas para os professores fazerem exercícios com os alunos. Porque há duas coisas muito curiosas neste programa. É que isso às vezes... tem de ser trabalho prático depois. Isso é trabalho prático. Mas o que é curioso aqui, que às vezes torna um bocadinho desconfortável a posição dos professores, é que, ao contrário da maior parte das outras disciplinas, o sistema educativo em Portugal é muito diretivo, não é? Os professores dão as matérias, não é? E aqueles temas são absolutamente inquestionáveis, não é? Matemática é matemática, ciências são ciências, a história é história, não há que inventar, só há uma resposta certa, não é? No caso da publicidade... Também não é bem verdade, mas é assim que acontece. Não, mas no caso enfim... nem tudo o que são ciências exatas. É verdade, e de facto os professores seguem aquele programa. O que é que torna este programa um bocadinho mais difícil e obriga que os professores também estejam abertos para alterarem a sua forma de estar em sala de aula? Esse programa, à partida, assume que não há respostas certas nem erradas, porque há uma interpretação que é feita e cada um de nós pode interpretar aquilo à sua maneira. E se interpreta provavelmente depois. Exatamente. É que esse programa é todo trabalhado em sessões plenárias. Há trabalhos de grupo, mas depois há discussões plenárias. E é aqui que está a questão da literacia também, que é as crianças, ajudar as crianças a pensar, não é? sobre as coisas. Sim. Não é? A ouvirem a opinião dos outros. É? E a discuti-las. E a formarem a opinião em cima dessa opinião conjunta, e depois cada criança trará também muito a sua experiência do seu ambiente familiar, do ambiente onde vive, etc. Exatamente. E, portanto, essa partilha de experiências é algo que enriquece muito, enfim, a sala de aulas, mas obviamente que também traz aqui uma dificuldade acrescida aos professores, que é eles têm que conseguir dominar, não é, uma turma, não é? Que, quando desata toda a falar, 30 alunos todos a falar... Tanto para fazer as questões sobre publicidade, como para dar português ou matemática. Exatamente. E-learning para quando? Que eu penso que quem estiver lá em casa a ouvir isto e estiver interessado e a ver, vai querer saber com certeza. Quando é que vamos ter essas
aulas a funcionar online? O primeiro tópico já está pronto, portanto nós vamos ter, mas só podemos lançá-lo depois de termos os 10 tópicos. Ontem tivemos a testá-lo, mas internamente, depois vamos testar com professores. Nós, antes de pormos isto na rua, tal como fizemos com estes materiais, temos que os testar junto dos professores para perceber se isto funciona ou não. Mas a verdade, o que nós queremos é democratizar o acesso deste Vai ser no site da associação, é isso? É no site da associação? É no site do Media Smart. Do Media Smart. A associação, enfim, promoveu isto junto dos seus associados, mas a gestão do Media Smart é uma gestão completamente independente. De resto, todos os materiais pedagógicos foram aprovados por um grupo de peritos, que é liderado pelo professor Roberto Carneiro, e onde, enfim, estão representadas várias entidades, quer governamentais, quer da sociedade civil, e, portanto, discutem, são eles que decidem quais são os temas a abordar, embora nós... trabalho, agora é preciso que seja utilizado, não é? São ferramentas tão boas que é preciso que sejam utilizadas pelos professores, pelos pais também. Pelos pais, nós temos no site, por exemplo, falámos aqui muito a obesidade. E muito acessíveis, porque se estão online e se é possível descarregá-los... Exatamente. E temos não há muitos motivos para não usar. Temos uma lição online, que é a lição mais recente que nós lançámos e que não está nestes módulos, porque estes módulos foram lançados em 2009, 2010. Muito bem. Mas falámos aqui em obesidade. Nós lançámos agora uma lição sobre a imagem corporal e a autoestima. Porque falamos em obesidade, mas não falamos noutros problemas como a bulimia, a anorexia e não sei o quê. Porque eram também temas para ser trabalhados com a publicidade, que resultam também da imagem, das imagens que se utiliza na publicidade. Não é? Pedro Moreira, eu sei que queria deixar também uma chamada de atenção em relação ao papel dos pais dentro de casa, na forma como eles próprios se comportam em relação à publicidade. Um bocadinho na sequência do que estamos a dizer, não é? Eu tento só lembrar aqui então um bocadinho que, sem ser pidesco, não se dê sempre, não é? Portanto, quando há aquela pressão... Não é só em relação à publicidade, não é? Exatamente. São princípios que se adaptam e aqui também, não é? E não usar os alimentos, especialmente os publicitados, que sejam, assim, a moeda de recompensa, como o doce no final. Portanto, se fizeres comer a sopa, vou-te dar o tal alimento X ou Y. Portanto, tentar fugir a essa tentação. Isso são os pais a fazerem publicidade? Exatamente, de alguma forma. Que era um outro ponto. Acho que isso, a comprarem as crianças, não é? Um bocadinho. E sem esquecer essa publicidade que se faz sempre, não é? Portanto, por muito que os pais preferissem de outra forma, eles vão ser o exemplo e, portanto, não vai ser possível em casa termos um menino a comer bem se os pais não derem o exemplo. Bem, não é? Exatamente, portanto, aqui não vai haver... Ou a comprarem bem, não é? Precisamente. É a mesma coisa. Exato. É a mesma coisa. Uma mensagem, é uma responsabilidade grande. Sim. Uma mensagem para os novos pais, porque nós estamos aqui um bocadinho à volta das crianças, mas em boa verdade, a literacia do sabor, a nossa biblioteca do que gostamos, começa na barriga da mãe. Portanto, se os pais já forem sim os pais que possam orientar toda essa educação para a barriga da mãe, um menino com 12 semanas de vida já engole, e depois engole líquido amniótico na barriga da mãe, e portanto nós sabemos que há coisas que viajam. Portanto, aquilo que ela... comer vai chegar ao feito. Também já é importante, não é? Nessa fase. Exatamente. E depois o leite materno continua, portanto, a nossa publicidade, não é? Começa ainda antes de chegar à infância, e, uma verdade, esse período é um período fantástico, até porque até ao segundo ano de vida a criança é muito neofílica, portanto, gosta de tudo que é novo. A partir dos 2 anos é um bocadinho mais complexo e, portanto, os pais têm que aproveitar isso como uma mais-valia para fazerem uma boa educação deste leque de sabores. João, quer deixar alguma última nota lá para casa? Estamos quase no final. Eu julgo que o essencial está visto. Portanto, isto é uma questão que envolve muitos agentes diferentes. Envolve legislação, não é? para evitar alguns abusos, publicidade enganosa, abusiva, essas coisas todas. Precisa também que os anunciantes se autorregulem e olhem para a sociedade nessa perspectiva, como a Manuela falava, de também devolver qualquer coisa, nomeadamente a apoiar programas como este do Media Smart. Depois envolve escolas, naturalmente, é o sítio indicado para aprender coisas e de uma forma grupal, a promoção do debate. Aquilo que a Manuela falava, de facto, eu estou completamente de acordo. Nós temos um estilo de educação em Portugal que é muito acerca de ensinar verdades absolutas. E nós, professores, é bom porque temos a palavra.
este programa Media Smart vem mexer aqui um bocadinho com as regras. E é uma regra interessante, diga-se de passagem, porque nós sabemos das nossas vidas pessoais, profissionais, que é raro haver verdades absolutas. E, portanto, este Media Smart pode trazer também qualquer coisa de novo ao sistema de ensino. E, para fechar o quarto agente, parece-me ser os pais que, em último grau, como também falamos ali mais ou menos a meio do programa, em último grau são os responsáveis pela educação e, portanto, aqui isto é só mais uma peça da educação, neste caso ligada à publicidade. Sara, muito rapidamente, estamos mesmo Queria mesmo só no final. chamar também uma outra questão ligada à publicidade, que é as marcas e a importância das marcas na adolescência, né, e até na cultura de pares, não é? E, portanto, e de ser isso também um motivo de importante... Só na adolescência? Não só na adolescência, é verdade, mas talvez seja mais forte na adolescência, Nós não é? sempre a responsabilidade toda nos jovens, não sei porquê. Tanto adulto fascinado com marcas. Completamente, exato. E voltamos à outra questão, não é? Também dos pais e da sua relação com as marcas e a forma como transmitem também essa relação aos seus filhos. Porque muitas vezes é um motivo complicado de relação com os outros, quando a criança, o jovem, não consegue adquirir a marca. E aqui, novamente, nós temos aqui uma responsabilidade grande de debater estas questões com os jovens e com as crianças, de mostrar que eles são muito mais importantes do que aquilo que vestem ou daquilo que apresentam, não é? E que a marca que apresentam, e também chamar a atenção para a forma como eles próprios... Com a educação para os valores, não é? Sim, exato. Mas como eles próprios muitas vezes são... fazer, que o João dizia há pouco. Como eles são também muitas vezes passar. mostruários de publicidade no vestuário que usam, não é? E, portanto, são questões fundamentais ao nível da formação e do crescimento, desde a criança pequena até o adolescente e pronto, e como diz também o adulto, não é? Mas enfim, o adulto já é mais difícil de educar. É mais difícil de educar, e depois tem esse papel também de educar os mais pequenos que andam lá por casa, não é? Sara, obrigada. De seguida vamos conhecer a nova campanha da Ordem dos Arquitetos nas respostas dos parceiros. Paula Santos é arquiteta da secção regional norte da Ordem dos Arquitetos. Bem-vinda à sociedade civil. Vamos falar desta campanha. Que campanha é esta? Bom, esta campanha foi... Olha à sua volta. Olha à sua volta, mais propriamente com a designação Trabalhar com Arquitetos, é o título da campanha. É uma iniciativa das secções regionais Sul e Norte da Ordem dos Arquitetos. Sim. É uma campanha inédita que teve início a 15 de outubro. O objetivo desta campanha é tentar uma maior aproximação da arquitetura com a sociedade e uma sensibilização de que a arquitetura é importante para a qualidade de vida dos cidadãos. E para isso é preciso que nós percebamos o que é um arquiteto, o que é que ele faz. Pronto, o papel, não é? E a natureza da campanha é precisamente essa, e o modo como está feita. Eu chamo a atenção para o facto de que os meios que nós utilizamos para a campanha são de diversa ordem, mas fundamentalmente foi a criação de um site e de uma plataforma que está ativa e que começou em 15 de outubro e que já está a funcionar muito bem. Esse site, que se chama trabalharcomarquitetos.pt, é uma plataforma que permite, por um lado, que a sociedade que pretende trabalho de arquitetura procure o arquiteto ou os arquitetos que pode consultar para o trabalho. Há uma base de dados Há uma lá, base de dados. Dos arquitetos portugueses? Portanto, o site está feito do seguinte modo. Tem uma primeira parte que é uma explicação do que é o trabalho de arquiteto, como funciona, para que serve, etc. De procedimentos, como é que se faz um contrato, como é que se desenvolve o projeto. Com um arquiteto? Com um arquiteto. Depois tem uma terceira parte que é um glossário, ou seja, uma lista de palavras-chave que são próprias da profissão e que a maior parte das pessoas não sabe o que quer dizer, portanto é uma espécie de dicionário do que é trabalhar em arquitetura. E finalmente... O arquitetês. Exatamente. E finalmente tem um diretório, que é um diretório que está aberto e que permite aos arquitetos inscreverem-se
porem lá as características do seu próprio trabalho, remeter para os seus próprios sites, etc., para quando o cliente, digamos assim, ou interessado em obter trabalhos de arquitetura, quiser escolher uma determinada pessoa, um determinado arquiteto para fazer um determinado trabalho, poder ter uma base de dados Muito bem. É uma orientação, toda ela muito útil, não é? Muito desta útil. plataforma. Porquê é que sentiram necessidade de criar esta plataforma, de passar esta informação ao público, para que ele percebesse melhor qual é o papel e qual é o trabalho do arquiteto? Porquê é que sentiram essa necessidade? Bom, nós sentimos essa necessidade, em primeiro lugar, porque estamos numa altura bastante complicada em termos profissionais. Sim. Mas também e era uma forma de darem a conhecer também a vossa profissão, é isso? Não, sobretudo era uma forma de aproximar a sociedade da arquitetura. Porque, de facto, é verdade que a arquitetura é fundamental para o nosso funcionamento, quer em espaço público, quer em espaço privado, e as pessoas precisam de ser, de um certo modo, sensibilizadas para isso, de um modo, com uma maior aproximação. Nós temos na campanha uns flyers que foram distribuídos. É muito bonito. Que é este flyer que foram simples. Que estão a ser distribuídos, exatamente, estão a ser distribuídos na rua, em campanhas, em espaços públicos e que têm dado um grande resultado. Temos também, no mesmo formato, temos... Portanto, isto na prática só tem aqui metade da frase, é olha a sua mas volta... vira e tem o resto da... Muito bem. Tem o Ainda resto acha que da não é frase. preciso um arquiteto. Exatamente. O que quer dizer que a gente olha à nossa volta, em qualquer sítio que esteja, na cidade, e vai sempre encontrar o trabalho de um arquiteto, não é? Naturalmente, mas precisa de mais. A ideia é que as pessoas percebam que o que está feito ainda não é suficiente para aquilo que poderia ser a melhoria da qualidade dos nossos espaços urbanos e privados, etc. Para além disso, deixe-me só dizer mais uma coisa acerca da necessidade desta campanha. É porque nós temos dados que nos indicam que a arquitetura está muito desvalorizada por um lado e com muita falta de trabalho neste momento. Nós temos 16.800 arquitetos inscritos na Ordem dos Arquitetos, temos 10.000 arquitetos com menos de 50 anos, portanto uma grande gente jovem que está realmente no ativo e que precisa realmente de trabalho. E depois temos as nossas estatísticas que indicam que nos últimos 5 anos houve 3.852 arquitetos que suspenderam a atividade. Só neste ano, de janeiro a outubro, 1.130. O que quer dizer que suspendem a atividade porque não têm oportunidade de trabalho em arquitetura. Fica essa chamada de atenção, Paula Santos, estamos mesmo no final. Já sabe, se quiser, vai haver a campanha trabalharcomarquitetos.pt. .pt. Muito obrigada, Paula Santos. Obrigada. Vêm aí mais notícias dos parceiros. Tome nota do que lhe possa interessar. Dança, música, teatro, artesanato e pintura preenchem o cartaz da 7ª edição do Festival Imigrarte. Decorre nos dias 16 e 17 de novembro no Ateneu Comercial de Lisboa e busca promover a interculturalidade, cidadania, valorização dos imigrantes, defesa dos seus direitos, bem como divulgar as suas culturas e artes. O Prémio de Literatura Infanto-Juvenil Inclusiva, OGIMA, Todos Podem Ler, é uma iniciativa da Direção Regional de Educação da Região Autónoma da Madeira. O objetivo é contribuir para a produção e promoção de leitura inclusiva através da utilização de formatos alternativos, designadamente braille, negro ampliado, símbolos pictográficos para a comunicação, língua gestual portuguesa e áudio. Podem participar crianças e jovens de todo o país. Saiba mais em madeira-edu.pt. Fotografia, escrita criativa, literatura e pensamento contemporâneo são os temas em destaque na série de cursos e workshops que a Fundação de Serralves, no Porto, organiza no mês de novembro. No dia 9 decorre a formação As Velhas e as Novas Técnicas de Composição e Enquadramento em Fotografia. O Palácio de Montserrat em Sintra recebe até 24 de novembro a exposição Enchantment at Montserrat da pintora britânica Thelma Chambers. Trata-se do resultado de um ano de residência artística em Montserrat que permitiu à artista trabalhar o tema da natureza neste local.
Casa Ocupada é a exposição coletiva que dá também nome ao tema do programa comemorativo do 20º aniversário da Casa da Cerca de Almada. Diferentes espaços, desde o Centro de Arte Contemporânea, são ocupados por obras de vários artistas nacionais, como João Pedro Vale, Isabel Ribeiro, Sofia Leitão e Rodrigo Oliveira. Pode ser visitada até janeiro do próximo ano. Hoje dedicamos a sociedade civil à literacia na publicidade. Espero que, com a ajuda dos nossos convidados aqui, se tenham interessado um pouco mais pelo tema e a saber um pouco mais sobre isto, para ensinar também em casa aos seus filhos. Muito obrigada aos meus 4 convidados esta tarde. Um estudo da Universidade do Porto analisou o percurso universitário de mais de 2.000 alunos e entre os que tinham sido aprovados à maioria das disciplinas durante os 3 primeiros anos, concluiu que os estudantes com melhores resultados vinham de escolas públicas. A escola pública será que prepara melhor os alunos? É a pergunta à qual vamos tentar responder no próximo Sociedade Civil, porque Sociedade Civil somos todos nós. Até amanhã.